Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Se inscreva, deixe seu like. Alô, Luísa! Alô, Flor! Vai chegando aí! Isso, para mais uma escola bíblica. Quer? Não pode agora? Ah, você vê qualquer hora, vai ficar gravado mesmo. Mas só não esquecer, tá? De compartilhar, de curtir, se inscrever em nosso canal. É, Oráculo do Céu, Graça Federal. E curte os nossos vídeos, menino, e comente, não custa nada, hein? Preste atenção, mais uma vez estamos nós aqui, né? Estamos nós aqui. Primeiramente, ó, tomando água na taça, a gente merece, né? Ó, tomando água na taça, menino, preste atenção. E a gente que não é boba nem nada, né? A gente também, ó, tá comendo frutinha do conde. Frutinha, adoro, né? Adoro frutinha do conde, entendeu, menino? Presta atenção, adoro. Então é desse jeito, a gente pode, né, compartilhar a palavra de Deus, nem sem mais delongas. O Espírito Santo de Deus vai nos iluminar para não falarmos de nós mesmos, né? Mas assim, desvendar, clarear um pouco, né? Relembrar o que exatamente, né, o autor da Bíblia quer passar para nós, né? Que a gente vive aí num mundo de muitas videiras, não é verdade? Mas Jesus falou, ele é a videira verdadeira. Então estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho. E a proposta de hoje do nosso canal, assim, rapidamente, é falar, né, sobre a Nova Jerusalém, né? O que vem a ser a Nova Jerusalém. E o que vem a ser a Nova Jerusalém nos nossos tempos, né? Nos nossos dias. Não é verdade? Presta atenção. Então vamos abrir, anotar para ver depois, né? Vamos compartilhar a palavra, né? E vai anotando para depois estar vendo em sua Bíblia, né? Porque deve ser igual à minha. Então está escrito em Apocalipse 21, né? Que fala sobre a Nova Jerusalém. Mas antes de falarmos, né, de aqui compartilhar o que está escrito em Apocalipse 21, que fala da Nova Jerusalém, vamos lembrar o que é, né, a Nova Jerusalém. Entendeu? Me presta atenção. Vamos lembrar que Jesus de Nazaré foi o Messias prometido, aquele das profecias, né? E lembramos que nas profecias fala sobre o quê? Aquelas noivas que estavam ali, né, se preparando, né? Uma estava com lamparina, outra não estava, né? Tem algumas passagens que falam sobre isso. Então as noivas, né, que estavam dispersas e outros que estavam com lamparinas acesas, não importa, menino, presta atenção, significa as nações, né? Ele significa as nações, né? As noivas que estavam esperando o noivo, porque não sabia, né? Ninguém ainda sabia onde o noivo iria vir, entendeu, menino? Presta atenção. Então havia aquela profecia, né, da chegada do Messias, não é verdade? Que era o noivo, entendeu, menino? Presta atenção. E ninguém sabia qual era a noiva, não é verdade? Presta atenção. Então todos tinham que se preparar, não é verdade? Mas aí o noivo chegou, Jesus de Nazaré, não é verdade? O noivo, né, chegou para quem? Quem era a noiva? A noiva escolhida. A noiva era Israel, né? Mateus 15, 24. Ali fala sobre isso, né? Presta atenção, hein? Ali quando a mulher da migalha do pão conversa com Jesus ali, né? Querendo assim, alguma coisa, ele fala assim, eu vim somente para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então a noiva era Israel, mas só que a Israel estava despreparada quando o noivo chegou. Não é verdade? Presta atenção. Quando você lê lá em Romanos 10, do versículo 1 ao 4 ali, no início ali você vê que eles tinham zelo, né? Aquele povo do templo de Jerusalém, do templo físico, tinha zelo, mas eles não tinham conhecimento, né? Então eles não tinham conhecimento de quem era o noivo, né? E até hoje algumas pessoas, pouco assim, esquecidas, vamos dizer assim, às vezes ainda fala de noivo, fala que você ainda está esperando o noivo, né? Que é a noiva, alguma coisa assim. Mas então naquele tempo o noivo veio para a sua noiva, porque para que do templo físico, né? Para poder cumprir aquela aliança do templo físico, que era Jerusalém. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, ali houve-se, né, aquele namoro, né? Mas assim, não tá dando tudo certo. Ele veio, namorou, pelejou, o noivo pelejou, né? Mas acontece que ele veio para as ovelhas perdidas, o noivo veio para a noiva, mas a noiva estava despreparada. A noiva estava dividida, né? Então, porque aquela unidade dos filhos de Jacó, que eram as 12 tribos, né? Que eles tinham que adorar no templo físico, né? No templo de Jerusalém, não é verdade? Presta atenção. Então, nós sabemos, sempre eu lembro, né? Que as 12 tribos que era unida, né? Que era reino unido, né? Era governo unido, foi dividido depois da morte de Salomão, não é verdade? Então foi dividido, ficou reino do norte, reino do sul, não é verdade? Presta atenção. Então quando eles falam em Mateus 15, 24, né? Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa do Pai. E qual era a casa do Pai? Jerusalém física. Jerusalém física, não é verdade? Presta atenção, era a casa do Pai. Então ele veio para poder, né, ajustar ali Israel, ajustar Israel, porque todas as 12 tribos eram filhos de Jacó, né? Eles que se separaram, não é verdade? Presta atenção, hein? Eles que se separaram em Reino do Sul e Reino do Norte. E Reino do Norte ficou Israel e Reino do Sul ficou Judá. Mas todos eram filhos de Jacó. Então ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai, porque era Israel, as 10 tribos, né? Elas ficaram perdidas da casa do Pai, porque eles não vinham adorar em Jerusalém. Não é verdade? Presta atenção, hein? Não vinham adorar. Eles adoravam em outros templos, fizeram outros templos, fizeram bodes, fizeram outros templos para eles adorarem, para poder não vir, né? Para poder não vir a Jerusalém. Então estamos hoje falando, lembrando um pouco do que é a nova Jerusalém, porque a velha já conhecemos, né? Que era aquele templo do sacerdócio levítico, não é verdade? Presta atenção, hein? Então vamos falar hoje um pouco da nova Jerusalém. Aí agora vamos falar, mas quando começou a nova Jerusalém? Preste atenção, Jesus quando veio, aí ali em Mateus 24 todo ali, muitos falam de fim do mundo, não, ali ele está profetizando a destruição do templo de Jerusalém. Porque para se estabelecer a nova Jerusalém, era preciso, né, derrubar a velha, né? Por isso que Mateus 24 ali, no início ali, os discípulos estavam saindo com Jesus do templo e mostrou a ele a beleza, as pedras maravilhosas do templo, né? E aí Jesus falou, olhou assim, o que vocês estão me mostrando? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Porque Jesus, ele veio como noivo, na verdade, presta atenção, hein? Ele veio como noivo, ele veio como filho do homem, mas ele veio também como filho de Deus. Deus é espírito, né? Presta atenção. Então o casamento do Deus vivo não iria acontecer, né, com o templo físico, não é verdade?
Então era preciso ele ser derrubado. Então sabemos que Mateus 24, quando ali no versículo 34 está falando ali que naquela geração tudo iria acontecer, era a derrubada do templo de Jerusalém e o fim da lei, né? O fim da lei que ele não foi revogar, ele foi cumprir, está lá em Mateus 5,17, a partir do versículo 17. Então vamos compreendendo. Daí quando começou a Nova Jerusalém, vocês vão anotando para entender. A Nova Jerusalém, né? Começou, como eu disse, quando acontece, menino, presta atenção, quando acabou a velha. Mas como é isso? Por quê? Porque nós sabemos que Jesus já ressurreto, né? Já ressurreto, já em espírito. Então vamos anotando algum versículo. Aqui, vou abrir aqui em João. Deixa eu ver aqui, João 21. Vocês abrem aí em João 21. Deixa eu achar aqui. João 21, no versículo 21. Alguns versículos rápido para a gente concluir o nosso raciocínio. Então, aqui a partir do versículo 20. Jesus e o outro discípulo, né? Que Jesus aqui, ele no João 21, ele já é o ressurreto, não é o Jesus de Nazaré, não é o filho do homem, não, em semelhança de homem, não. Já é o ressuscitado, ali antes de ele ser, né, ir para onde ele iria, da onde ele veio, ele estava ali dando as últimas instruções. Ele apareceu para mais de 40 pessoas, porque ele falou, ele pregou, eu vou voltar, e ninguém acreditou. E todo mundo ficou ali com ele, né? Presta atenção, mas não acreditava que era ele, não é verdade? Presta atenção, sabemos até que Tomé quis botar a mão e tudo, né? Aí ele falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Por isso nós somos bem-aventurados, porque nós não estivemos lá com Jesus de Nazaré, mas nós cremos, aleluia. Então aqui, né, sabemos que ele estava dando as instruções, falando com Pedro, né? Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, mas o que eu quero vir aqui para o versículo 20, que diz assim, ó: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, tá falando de João, né? João era o discípulo amado, né? Presta atenção, hein? Quem Jesus amava, vinha seguindo, era o mesmo que na ceia, né? Havia inclinado sobre o seu peito, o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Então, preste atenção, hein? 21, versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. Ao ver João, Pedro perguntou a Jesus. Jesus respondeu, ele perguntou: Senhor, e quanto a este, né? Porque ele estava dando as instruções para Pedro, Jesus, o Cristo, né? Aí ele pegou e olhou para João, sabia que João era aquele discípulo amado, e falou: mas e quanto a este, né? Aí Jesus respondeu para ele, ó: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Então, sabemos que quando Jesus voltou, o único apóstolo vivo foi João. Entende? Até Paulo, que pregou as 14 epístolas, não estava mais vivo. Porque tudo aconteceu no ano 70 desse, não é verdade? Que ele fez a conclusão da cruz, né? Que ele falou: está consumado. Mas era preciso que o templo fosse derrubado, porque quando ele foi crucificado, o templo ainda ficou algum tempo de pé. Mas ele profetizou, não ia ficar pedra sobre pedra. Então ele previa a Nova Jerusalém, era preciso ser derrubada, né? Aquilo que ele profetizou em Mateus 24. Entendeu? Me presta atenção? Então ele disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me, né? Presta atenção. Então acontece que aí nós vamos, né, a nossa mente lá para Apocalipse e lembramos, né,
que Jesus, as últimas instruções, mas o Jesus já ressuscitado, né? Ali você vai no início de Apocalipse, no início ali, né? No capítulo 1, ele apareceu em espírito, né? E ali, vocês leem ali que João estava em espírito, não foi na carne. Jesus, assim como Paulo também foi em espírito, né? Que ele falou, eu não sei se eu estava no corpo, fora do corpo, eu não sei, entendeu? O João também, né? João esteve ali com Jesus, espírito com espírito, né? Ali o anjo, né? Fala assim, anjo quer dizer mensageiro, né? Então ele veio ali e deu as instruções para as últimas coisas que iriam acontecer. E ali ele deu a incumbência para as 7 igrejas da Ásia Menor, que Paulo, né? Ali Paulo, a igreja naquele tempo não é o que vocês conhecem hoje como denominação, né? A igreja era local que o povo se reunia, né? A igreja, e até hoje, né? A igreja é pessoas reunidas, não é verdade? Presta atenção. Então, acontece que ali João ouviu todas as instruções e ele disse para cada igreja, né? O que estava certo e o que estava errado, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para um ajuste, para se formar o quê? Olha o que é 7 quer dizer a perfeição, para elas se formarem a nova Jerusalém, né? Para como que seria, o que teriam que se ajustar, não é verdade? Presta atenção, hein? Deixou aquela incumbência para João, né? Para João dar às 7 igrejas da Ásia. Então todo o livro de Apocalipse, né? É isso, presta atenção, vamos entendendo o mistério. Aí vamos um pouquinho aqui, quando começou, né, essa incumbência, se a gente vê aqui, ó, deixa eu ver aqui no finalzinho de Mateus, vamos lá, né, a gente tem um tempinho. Deixa eu ver aqui, Mateus 28, né, no finalzinho, Mateus 28, no início mesmo aqui, ó, a ressurreição de Jesus, né, ó, passando o sábado, né, no começo do primeiro dia da semana, que hoje em dia se fala domingo, né? Naquele tempo, né? Era o primeiro dia da semana. Esse negócio de domingo foi estabelecido, né? Esse estatuto de domingo, até falou domingo é dia do Senhor. Isso tudo veio de Constantino, imperador Constantino, né? Ele decretou, né? Ele tirou o primeiro, o dia 7º, né? Que era o dia santo naquela época. E passou para o primeiro dia, não é verdade? Para adorando, né, o Deus Sol, o Deus Solano, e ele decretou, né? Então, por causa de Domiciliano, que decretou, entendeu? Junto com Constantino, decretou em 7 de março do ano 321, decretou que o primeiro dia iria se chamar domingo, e iria passar a ser o dia do Senhor. Então preste atenção, quando tu falar isso, domingo é dia do Senhor, sabe que foi Constantino que decretou. Então, preste atenção, aqui no finalzinho, não vou me estender muito, aqui no finalzinho de Mateus 28, vocês veem aqui no versículo 16, a grande comissão, que fala assim, ó, os 11 discípulos, disse depois, né, que Jesus já era ressurreto, depois da cruz, olha, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quem designou eles ir para lá? Jesus, né? Presta atenção. E quando viram Jesus, né, o adoraram, mas alguns duvidaram que ele tinha voltado, que era ele, e viu ele se acabar lá na cruz. Entendeu? Duvidaram, presta atenção, está escrito, ele só está lendo a Bíblia, mais nada. Então, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade foi dada no céu e na terra, aleluia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia! Então aqui ele estava falando, ele mandou eles ir para Galileia, né? Vai para lá, para Galileia. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de nascer a nova Jerusalém. Jerusalém antiga não tinha sido derrubada, não é verdade? Ainda não tinha sido concluído o que Jesus consumou na cruz, aleluia? Entendeu? Então ele falou, eis que eu estou convosco, eu dou toda a autoridade para vocês. E eis que eu estou convosco até o fim, não é fim de mundo, né? Até o fim daquele ciclo, até o fim ali, né? De tudo aquilo que iria acontecer, como está escrito em Mateus 24, versículo 34. Naquela geração e tudo iria se cumprir, né? Acabar a lei, acabar o templo de Jerusalém. Então ele falou, eis que eu estou convosco, né? Vocês ficam firmes aí, entendeu? Tem muito, não dá para falar todos os versículos para poder entender, né? Até, por exemplo, Mateus 16, vocês vão lá, não vou ler não, Mateus 16, versículo 28, ali ele fala, né? Quando o Filho do Homem vier, muitos que estão aqui comigo irá ver, entendeu? Então muitos, Jesus é que falou, ainda na carne, ele falou, olha, quando eu voltar, muitos de vocês que estão aqui comigo irá ver, entendeu? Preste atenção e vai ligando, entendeu? Então aqui, eu escrevi a Nova Jerusalém, né? Ela começou, né? Dando esta ordem, né? Que nós lemos agora, Mateus 28, né? Que ele deu ordenanças, vão para lá. Olha, quando ele voltou, né? Vocês lêem lá em Mateus 10, versículo 5 ao 7, ali está a incumbência quando ele mandou os discípulos discipular. Vocês vão para discipular, né? Somente as ovelhas perdidas da casa do Pai. Vocês não vão ao gentio, né? Vocês não vão a outros, porque o objetivo do noivo era a noiva, Israel, aleluia, entendeu? Então, vocês anotem aí, Mateus 10, versículo... Eu vou ler aqui um cadinho, meu Deus, tem que ler alguma coisa para vocês. Mateus 10, presta atenção, Mateus, que é Marcos, não, eu quero Mateus, menino. Mateus 10, versículo 16, Mateus 10, versículo 16, diz assim, ó. Eis que eu os envio como ovelhas, todo olho verá, toda língua confessará. Apocalipse 1, versículo 7. Entende? Todo olho verá, toda língua confessará. Ali está escrito que todas as 12 tribos iriam ver o dia. E o que está mais visível, que se vocês for lá ver, Apocalipse 1, versículo 7, né? Todos aqueles que transpassaram, né? Eu tenho 5 Bíblias, todas estão a mesma coisa. Transpassaram Jesus na cruz, iria ver. Entendeu? Iria ver. Então, quando o templo de Jerusalém foi derrubado, aquelas pessoas estavam, né? Ele viu, né? Porque Jesus não mente, entendeu? E dos apóstolos só João viu, entendeu? Presta atenção. Então, aqui no versículo 23, preste mais atenção aqui no versículo 23, preste atenção. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhe digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o quê? O Filho do Homem! Aleluia! Entendeu? Eu não sei por que não lê essas passagens, meu Deus do céu. Então a Nova Jerusalém, agora o que interessa para nós, é falar de quando começou a Nova Jerusalém, né? O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém começou no dia de Pentecostes, né? Lembra que mandou
todos estavam juntos no mesmo lugar. Todos quem? Pessoas? Não. Todas as nações, né? Ele mandou ali, eles iam para a Galiléia, ó, vocês se juntam ali, vocês se juntam. E eles obedeceram às últimas instruções de Jesus, né? E todos naquele tempo que Pentecostes, já falamos em outro vídeo, né? Era 50 dias depois da Páscoa. Tudo que aconteceu com Jesus foi o que? Na Páscoa. Então eles estavam instruídos que no dia de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, eles todos iam para o mesmo lugar. Porque, entendeu? Ali iria acontecer a promessa de Pentecoste, que está lá em Joel 2, né? Joel 2, 28, me parece, entendeu? Que já a profecia iria se cumprir. Porque iria acontecer o que? A Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém não era física, era espiritual. Então, por isso foi mandado todos estar no mesmo lugar. Aleluia. Então, aqui em Atos 2, deixa eu ver aqui rapidão. Atos 2, né? Atos 2, do 1 ao 7 só. Ó, presta atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? De repente, olha o que aconteceu, hein? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais, né? Então, nesse momento, eles receberam o poder, né? Receberam o poder, e nós com eles, né? Presta atenção, hein? Poder para poder ser, né? Poder para poder ser a Nova Jerusalém, né? Nós, gentios, nós estrangeiros, nós que não estivemos lá no tempo da lei, não estivemos no tempo ali de Jesus de Nazaré, preste atenção, hein? Não fizemos parte, não é verdade? Preste atenção, daquela promessa. Nós já nascemos no reino de Deus, né? Nós precisamos crer, né? Bem-aventurados aqueles que não viu e creu, eles estavam lá. Mas nós já nascemos, né? Eles estavam, quando Jesus pregou um reino que estava próximo, né? Mas nós já nascemos no reino estabelecido. O reino para nós não está próximo. Muitos lêem a palavra e futurizam, né? Futuriza, eles não veem a cultura, né? Presta atenção. É igual quando pega lá, lê, por exemplo, né? Daniel 9, 26. Tudo ali que está escrito já se cumpriu. Porque no tempo que Daniel profetizou, Jesus de Nazaré já tinha vindo? Não, né? Presta atenção, tudo se cumpriu. Não é verdade? Presta atenção. Então nós vamos, sem mais delonga, agora entender um pouquinho, deixa eu abrir aqui em Apocalipse. Em Apocalipse, né? 21. Em Apocalipse 21, para nós compreendermos, né? Que sabemos que então, sabemos que Pentecoste é tempos o quê? Nós falamos no outro vídeo, né? É tempos o quê? De céus abertos, né? Foi por isso que mandou todos ficar no mesmo lugar. É tempo que desceu, que é unção, né? Vocês leram ali em Atos 2, né? Aconteceu, né, uma maravilha ali. Na verdade, presta atenção, e todos ficaram falando em línguas, né? O resto da história vocês é só ler, não é verdade? Presta atenção. Então vamos, sem mais delonga, agora entender aqui a Nova Jerusalém, né? Aqui no capítulo 21, diz assim: o novo céu e a nova terra. Então, para ter o novo céu e a nova terra, isso quer dizer novo governo, né? Tanto na terra, né? A unção, a união, né? Jesus foi o mediador, o quê? O único mediador da terra e o céu. Entendeu? Me presta atenção. Então, agora no Espírito, aleluia, o novo céu e a nova terra. Não é verdade? Então essa incumbência foi dada a João para dar esse ajuste ao povo, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas é pessoas reunidas, né? Tá em Efésios 4,16.
entendeu? É povo ligado, atado, entendeu? Me presta atenção. Vamos ler. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? O homem ele quer ficar lá amassando barro no pacto da lei, no pacto que não viveu, né? Naquele tempo que não viveu, o tempo do pecado, nós vivemos, né? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não é verdade? Preste atenção, hein? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar significa sofrimento, dificuldade, né? Presta atenção, lembra que Deus abriu o mar, né, para eles passarem, né, o pessoal lá do deserto, entendeu, menino? Presta atenção, mar significa dificuldade, né? Presta atenção, coisas que é impossível para o homem é possível para Deus, aleluia. Então, e o mar já não existe. Vi também a cidade. Olha, presta atenção, hein? Depois vocês lêem devagar na Bíblia de vocês. Olha a visão. Vi também a cidade santa. A cidade agora já não era mais Jerusalém física. Aqui Jesus falou para os discípulos, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa beleza que estão vendo aí não adianta de nada. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, porque a nova é espiritual, presta atenção, que descia do céu, a nova descia do céu, aleluia, é a noiva amada, né? A espiritual, a verdadeira, entendeu, menino? Presta atenção, então aquela Israel física, era a noiva. Se inscreva, deixe seu like.